Livro do Êxodo, capítulo 15, os versículos de 22 a 27, diz assim então a palavra do Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor, que bondosamente decidiu receber o nosso culto na pessoa de Cristo. E se não bastasse, também foi do teu agrado nos ensinar e falar e revelar-se a nós pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê graça e que nós ouçamos a tua doce voz, não apenas com os ouvidos físicos, mas também com os espirituais. Também, Senhor, dê-me tua bênção, para que as minhas fraquezas, minhas falhas e meus pecados não sejam impedimentos, tão somente que o teu povo ouça a tua doce voz e seja então edificado na tua vontade e glorifique o teu nome. Essa é a nossa súplica com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, todos nós somos crentes, já fomos evangelizados, já ouvimos o evangelho, não é? Já fizemos nossa profissão de fé. A pergunta é: e agora? O que é que vem depois? Não é? E agora? O que é que vem depois dessa nossa confissão de nossa fé, depois da nossa proclamação de que Jesus é o meu único e suficiente Salvador? E agora? O que é que temos então depois disso? O texto que lemos, ele é interessante porque ele descreve a resposta para esta pergunta, não é? Ele é o texto que vai nos ensinar sobre o que vem depois então da nossa libertação do pecado, da nossa libertação da morte, o que vem depois da nossa proclamação de que Cristo é o nosso Salvador. Então o nosso texto vai nos responder essa pergunta. É interessante observarmos que, e a Bíblia não esconde isso, não é? Que depois da nossa confissão de fé, da nossa profissão de fé, tem um deserto pela frente. A Bíblia não esconde isso. Então é necessário atravessarmos esse deserto, não para a salvação, mas para um outro objetivo formidável que o Senhor estabeleceu. Um grande pregador do século XIX, Spurgeon, ele disse que o deserto era como um professor. Foi um professor para Israel e é um professor para os crentes. Ele disse que o deserto foi como a Oxford e Cambridge para os estudantes de Deus. E é exatamente isso que acontece mesmo. Depois de nossa profissão de fé, depois de nossa libertação, não é, por Cristo, do nosso pecado, da morte, então agora nós vamos para a faculdade. Mas nesta faculdade, Deus é o nosso professor. E Ele vai nos ensinar algo fantástico, chamado santificação. Nesse capítulo, no restante do capítulo 15, 16 e 17, nós vamos encontrar 3 episódios que envolvem
problemas relacionados com coisas básicas, como água e comida, fome e sede. E esses problemas, eles demonstrarão se a igreja está aprendendo ou não a santidade, praticando ou não a santidade. Eles também nos ensinarão a resposta correta que devemos ter diante dos dilemas e dos problemas da vida diária. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã exatamente sobre a matéria central que Deus nos ensina depois de nossa confissão, que é exatamente aprender a confiar nele diante dos problemas básicos e diários da vida cristã ou da nossa vida de um modo em geral. A história do Êxodo, assim como a história contada, não é, no Novo Testamento acerca da morte e ressurreição de Cristo, é a história da salvação. O Êxodo, no Antigo Testamento, lançou luz para o grande êxodo de cada um de nós na pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo, inclusive, vai mostrar que há uma conexão entre estas coisas, e eu já tratei disso em domingos anteriores. E em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 11, o apóstolo vai falar que as experiências de Israel, elas foram escritas para nosso proveito, para a nossa edificação. Elas foram escritas para que nós pudéssemos aprender com eles acerca destas coisas. 1 Coríntios 10, verso 11, Paulo diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o êxodo, não é, realizado por Deus usando o seu servo Moisés, com o êxodo realizado na pessoa de Cristo, agora envolvendo-nos não apenas numa saída de um lugar físico, o Egito, mas sobretudo, não é, e essa é o nosso êxodo, deixando então o reino das trevas, da escravidão e da morte para o reino do Filho do seu amor, conforme Filipenses também nos ensina. Paulo então diz que essas experiências de Israel foram escritas para nosso proveito, para nossa edificação. Então, as experiências que Israel passou, o texto que nós lemos, não é, do deserto, da sede, das águas amargas, das águas doces, elas nos ensinarão sobre como devemos viver com Cristo. Isso é a nossa matéria, o nosso principal curso, não é? Nessa universidade onde Deus é o nosso professor. Então, mantenha em mente essa conexão do Antigo e do Novo Testamento. Lembre-se que Israel foi salvo através do mar e do próprio mar. Nós fomos salvos por meio de Cristo, não é? A sua morte e ressurreição aplicaram-se, né? Foram aplicadas a nós, trazendo então justiça, santificação, ativa, e portanto hoje nós temos então a vida eterna em Cristo. Mas aí entra, como eu disse, aquela questão: e agora o que vem depois da conversão? O que vem depois da nossa proclamação de fé? Bom, como eu disse, o texto do Êxodo, capítulo 15, os versos 22 a 27, eles vão tratar e vão dizer que a resposta a essa pergunta é a santificação. E talvez você se pergunte, por que a santificação? É simples. Lembrem-se, Israel passou 400 anos sendo treinados a serem escravos. Agora estão livres. Eles precisam ser treinados na liberdade que Deus promoveu para eles. Nós passamos alguns anos na nossa vida pregressa antes de Cristo, na prática do pecado e no nosso conformar aos desejos da carne. Uma vez libertos destas coisas, precisamos agora ser treinados em como viveremos para Deus, para Cristo. A santificação, então, é esse processo, não é, longo, que irá nos conformar à imagem de Deus, a imagem de Deus, né? Vai nos conformar à imagem de Cristo, vai nos conformar à santidade,
à santidade do nosso próprio Deus. Eu sempre penso nesse assunto e às vezes eu percebo como nós damos pouca importância à santificação. Muitos crentes acham que a vida cristã é salvou, glorificou, e entre um e outro. E então essa experiência deles com Deus na terra, ela é uma experiência falha. Eles não conseguem, de fato, serem treinados na santidade, porque eles preferem ainda, mesmo depois de crentes, não é? De proclamarem a fé, preferem manter ainda algum tipo de conformidade com a vida escrava que possuía no pecado. Diante disso, então, irmãos, eu vou trabalhar 5 coisas que o texto nos ensina sobre essa nossa santificação. E veremos outras nos próximos domingos, quando trabalharmos a questão do maná, das codornizes, e quando trabalharmos então a rocha sendo ferida no capítulo de número 17. A primeira coisa que você tem que lembrar, uma vez que você é crente e professou a fé em Cristo, a primeira coisa que você tem que lembrar é que existe uma utilidade no deserto. O deserto é útil. É bem verdade que o deserto é um lugar estéril, é um lugar não muito esperançoso, é um lugar árido e difícil, mas há uma utilidade no deserto. Os crentes muitas vezes querem apressar as coisas, e eles querem então entrar em Cristo, no sentido de passar a estar na pessoa de Cristo, e logo querem chegar à glória. Não é ruim desejarmos a glória. Entretanto, se isso fosse de fato o proposto por Deus, então necessariamente teríamos que ser convertidos e mortos imediatamente, para já entrarmos então na glória. Só que isso tiraria de nós um aspecto da vitória de Cristo. Isso faria com que nós não percebêssemos um aspecto do seu triunfo sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. O triunfo que é exatamente sobre as tribulações. Os crentes precisam entender que o Senhor designou para que nós enfrentássemos o deserto após a nossa libertação do nosso Egito, exatamente para também experimentarmos algo que Cristo experimentou, o triunfo sobre as tribulações. O plano de Deus não é um plano com atalhos. O plano de Deus é um plano exatamente perfeito do seu começo ao fim. O Cordeiro nos alcançou quando estávamos na escravidão. O Cordeiro nos libertou da escravidão, Ele mesmo dando o seu sangue em nosso lugar. E agora o Cordeiro está nos ensinando em como viver com Ele, o Cordeiro. O Cordeiro agora está nos ensinando em como viver para Ele, que é o Cordeiro. O Cordeiro então agora começa a nos ensinar o aspecto maravilhoso e glorioso da santificação e, nesse caso, aplicado às vitórias, o triunfo sobre as nossas tribulações. É bem verdade, e eu já disse, que a vida no deserto, ela é difícil. Mas eu não sei se os irmãos lembram, em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte. Ele disse assim: quem quiser entrar no reino dos céus, então parafraseando o Senhor, então este primeiro precisa negar a si mesmo, mortificar a carne e seguir. Lembram? O deserto é o lugar propício para negarmos a nós mesmos. O deserto é o lugar propício para mortificarmos a nossa carne e para aprendermos o que significa viver para o Cordeiro e o que significa viver com o Cordeiro. Negar a nós mesmos significa que nós vamos aprender diariamente, até o último dia de nossa vida nesta terra, a confiar em Deus diante das nossas tribulações. Negar a nós mesmos, mortificar a nossa carne, vai ser exatamente o triunfo diário, o crescimento diário em maturidade e fé, de olhar para Deus como nosso provedor, de confiar em Deus como o nosso provedor, assim como nós um dia olhamos para Cristo e confiamos nele para a nossa
salvação. O deserto é necessário, ele é um instrumento que Deus usa para fazer-nos então crescer em santificação, em santidade. O que vem depois então da nossa confissão de fé? Vem agora um treinamento, vem agora um processo pelo qual nós seremos conformados à imagem de Deus. Nós agora vamos aprender o que significa viver para Ele e com Ele. Nós vamos agora aprender a confiar nele no dia a dia, nos dilemas da vida cotidiana. Nós aprenderemos agora a confiar nele diante das nossas tribulações. Nós então aprenderemos a viver por ele e com ele até a nossa ida para a glória. Um teólogo comentando sobre isso, ele disse o seguinte: uma coisa, falando de Israel, né, que murmurou aqui, ele disse assim: havia uma coisa na fé de Israel que era fraca, e isso tomaria tempo para que se desenvolvesse. O nome disso era confiança no Senhor. Confiança no Senhor. Uma vez que Israel tivesse a sua confiança treinada e preparada, eles então enfrentariam as circunstâncias mais difíceis sem hesitação. A confiança em Deus, eu não sei se os irmãos lembram, mas domingo passado eu tratei disso. A confiança em Deus está expressa como sendo a primeira coisa que o povo de Israel cantou depois da vitória de Deus sobre os egípcios e o exército. No verso de número 1, o povo disse assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. No verso 2 eles disseram: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, então eu o louvarei. Mas agora eles estavam diante de um problema, a falta de água, e a resposta deles foi exatamente a murmuração. Eles se esqueceram desse Deus que eles haviam cantado 3 dias atrás e haviam jurado em meio ao seu cântico: eu confiarei, eu me entregarei aos seus cuidados. Então, esse problema na fé de Israel levaria tempo e precisaria então a ser treinado, e esse problema é exatamente a falta de confiança no Senhor. Quando você aplica esse princípio para mim e para você, você vai perceber que todos nós estamos também num deserto, metaforicamente falando, não é? E nesse nosso deserto, então, nós estamos aprendendo a confiar no Senhor diante das nossas tribulações, diante dos nossos problemas. Nós estamos aprendendo o que significa glorificar a Deus na vida cristã. Os crentes enfrentam muitas vezes os seus desertos de uma forma desapercebida, ou eles passam por seus desertos de uma forma não bíblica. E eu vou explicar isso. Às vezes os crentes cultivam expectativas falsas em seus corações. Veja se não é assim. Muitas pessoas acham que entregando-se a Cristo, os seus casamentos terão os problemas todos resolvidos. E eles vão viver agora num resort feliz para sempre, sem problemas. Mas isso não é verdade. Uma vez que professamos a nossa fé no Senhor, então nós começamos a descobrir os pecados e os problemas que precisam ser extirpados de nosso matrimônio. Muitos crentes cultivam uma ideia falsa no seu coração com relação à criação de filhos. Eles não querem ter trabalho para criar os seus filhos. Eles não querem entender que exercer amor e misericórdia significa perdoar o filho quantas vezes for necessário. E não no mesmo dia, mas talvez na mesma hora. Talvez na mesma hora. Os crentes esquecem, por exemplo, que seus filhos possuem cegueira espiritual, como a Escritura ensina. Mateus diz: tira a trave do teu olho para enxergar o grão de areia no olho do outro. Os pais muitas vezes estão com traves nos seus olhos e eles não querem então tirá-las para poder enxergar bem os grãos de areia nos olhos dos seus filhos.
Esse é o nosso deserto, esse é o nosso dilema do dia a dia. E nós precisamos, então, manifestar a nossa confiança na palavra de Deus ou manifestaremos a nossa desconfiança na palavra do Senhor. Os crentes, então, precisam cultivar uma esperança verdadeira. Qual é a esperança verdadeira? A esperança verdadeira é: eu não fui ainda para o céu, eu ainda estou no meu deserto, eu ainda estou no meu treinamento. Nesse treinamento eu estou sendo instruído a confiar em Deus em meio aos problemas da minha vida. Então, em meio aos problemas, eu preciso aprender a confiar em Deus. Deus é poderoso para guardar a minha peregrinação, não apenas ao longo da vida, mas para guardar a minha peregrinação, na minha santificação com relação à minha esposa, na minha santificação com relação a como eu trato e lido com os meus filhos, com os meus irmãos na igreja, no meu trabalho e assim por diante. Os crentes precisam cultivar, de fato, expectativa e esperança verdadeira. O deserto é útil e nós temos um Deus poderoso que pode guardar a nossa peregrinação. Portanto, nós podemos e devemos e encontraremos da parte de Deus, na palavra, tudo o que é necessário para glorificarmos o seu nome nos problemas do dia a dia, para glorificarmos o seu nome no modo como lidamos uns com os outros. Nós encontraremos na palavra tudo o que é necessário para vivermos para o Cordeiro e com o Cordeiro naquela circunstância específica. Então, o deserto é útil. O deserto é útil. Somado a tudo que eu disse, eu quero fazer uma advertência aos irmãos. É muito comum quem está no deserto procurar um lugar para se aconchegar, um oásis, como o texto nos diz, o oásis de Elim. Isso significa dizer que no nosso dia a dia, nós também seremos tentados a buscar um oásis, não é? Ou seja, nós também seremos tentados a buscar um pouco de conforto e então abandonar a nossa jornada, a nossa peregrinação, a nossa trajetória. Mas eu advirto os irmãos, o melhor conforto e o melhor descanso para aqueles que lutam é a vitória e não em dar pausas às suas batalhas. Então, não troque um pouco de conforto neste mundo pelo verdadeiro conforto que vem da parte de Deus e que é um conforto eterno. Então, não ceda a essa tentação de querer mitigar, diminuir a sua luta, o seu deserto, porque você quer um pouco de conforto. Mas lembre-se, aquele que te chamou e que está te treinando é poderoso para te socorrer e te dar vitórias em meio às tribulações. Portanto, confie no Senhor, não na sua carne, não no que o mundo diz, confie no Senhor, para que você possa então aprender a viver com o Cordeiro e para o Cordeiro em meio às suas tribulações. Em segundo lugar, o texto nos diz que o povo murmurou no verso de número 24. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Verdadeiramente, o problema deles era um problema sério. Eles haviam viajado por 3 dias e não haviam encontrado água. E nós nem precisamos falar, né? A importância da água para a nossa subsistência. 3 dias de caminhada no deserto, sem achar água, de fato é uma situação extremamente preocupante. Mas de repente, eles encontraram água. Havia uma fonte ali na sua jornada e eles então acharam que o seu problema estava solucionado. Porém, as águas eram amargas, salobras, água salgada. E então o povo teve uma reação de profunda decepção, porque eles continuavam com o mesmo problema. 3 dias de jornada no deserto e não havia água para beber. Eu não sei se os irmãos lembram,
Mas o Senhor Jesus ensinou o seu povo, não é? Em Mateus 6, dizendo: não se preocupe com o que você vai comer, beber ou vestir. Note que Cristo trata em Mateus 6 das coisas básicas da vida, das coisas que são importantes para a nossa vida. Mas estas coisas podem nos ser ciladas na vida cristã. O povo de Israel estava então em profunda decepção. 3 dias de jornada, sem água, e a água que tinham era uma água saloba. Não dava para beber. O povo então reage de uma forma imediatamente pecaminosa. O povo murmura: o que nós vamos beber? E o povo murmura contra o Senhor. É interessante observar, irmãos, que quando Deus nos prova nas coisas básicas do nosso dia a dia, nós às vezes cometemos essa mesma falha e murmuramos contra o Senhor. Mas preste atenção o que Israel tinha e o que nós temos. O povo de Israel deveria lembrar que as águas estavam debaixo do domínio de Deus. O Nilo já havia sido transformado em sangue. Lembram? O Nilo já havia sido poluído pela mão do Senhor quando o Senhor transformou as águas em sangue. O povo deveria lembrar que as águas impetuosas do Mar Vermelho foram congeladas, foram separadas pela mão do Senhor. Então Deus tem domínio sobre as águas. O povo também deveria lembrar que Deus tem domínio sobre o deserto é submisso à vontade divina. Quando Deus fez separação das águas, a Bíblia usa uma expressão dizendo que o povo passou a pé enxuto pelo meio do mar. Ou seja, o meio do mar se transformou num deserto para que eles pudessem passar. O povo tinha um testemunho de Deus, a coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Essa coluna estava na dianteira do acampamento. Ou seja, o povo precisava lembrar que eles não estavam no lugar errado. Eles deveriam lembrar que eles não estavam no lugar errado. Todas estas coisas também se aplicam a mim e a você. Nós já temos da parte de Deus sobejamente ensino de como devemos lidar com as tribulações e os problemas da vida cotidiana. Nós já temos da parte de Deus sobejamente ensino e revelação dele na Escritura sobre como devemos proceder, sobre o que devemos fazer diante das nossas aflições, diante das nossas tribulações. O povo de Israel preferiu não orar, mas preferiram a murmuração, a desconfiança. O povo preferiu agir com ingratidão, com egocentrismo, com imaturidade. O povo se sentiu, algo muito comum nos nossos dias, o povo se sentiu inseguro pela falta da água. E aí veja se não é assim também que acontece conosco. Muitos crentes têm murmurado, por exemplo, quando tem riscos de perder o seu trabalho, ou quando perde o seu trabalho, por exemplo, eles se sentem inseguros, porque a sua segurança não está no Deus que criou o ouro e a prata, mas está exatamente no ofício que ele possui. Muitos crentes murmuram diante de Deus, quando enfrentam seus problemas, e eles fazem isso porque estão desapontados com seus filhos, dado as dificuldades, o trabalho que acontece. Eles esquecem que Deus transforma corações, como transformou o deles, não é? Muitos murmuram contra Deus por causa das suas incapacidades. Por que eles fazem isso? Porque eles são ingratos com aquilo que tiveram, mas são cobiçosos com aquilo que não têm. Então os crentes também têm murmurado diante das suas aflições, diante dos seus dilemas. Eles deveriam orar como Israel, mas preferiram, no caso de Israel, e muitas vezes nós preferimos a murmuração. Aplicando isso à nossa vida, meus irmãos, você precisa se perguntar como você tem reagido aos problemas da sua vida. Sejam eles de ordem relacional, financeira, sejam eles
no âmbito do seu trabalho, no âmbito da sua família, pai, mãe, filhos, marido e mulher, no âmbito lá do trabalho com os seus colegas, com o seu patrão, por exemplo. Como você tem reagido aos seus problemas? Muitos crentes têm buscado reagir com a ansiedade. Ou seja, eles têm buscado uma preocupação que nada mais é do que uma incredulidade, um ateísmo funcional. Então, se vestem de uma roupa de insegurança, de insatisfação, de murmuração, e então procuram encarar os seus problemas, os seus dilemas desta forma. Como Israel fez, eles murmuraram e disseram: e agora o que vamos beber? Ou seja, o Deus que fez tudo o que fez lá atrás não pode fazer nada, o que vai acontecer conosco? Então, muitos crentes têm buscado esse caminho. Mas eu lhes digo, não é a melhor saída. Não é a melhor saída. A ansiedade, a preocupação pecaminosa, o se revestir de insegurança, a murmuração, nada mais são do que testemunhos de uma imaturidade na fé, de uma falta de confiar em Deus naquela área, naquele problema. Talvez você se pergunte: pastor, mas por que isso acontece conosco, já que nós estamos na igreja? Há uma possível resposta para isso, e é um engano também, isso que eu vou dizer. Muitos crentes, na sua vida cristã, entendem mal o que eles fazem na vida cristã. Eles entendem mal o que fazem na vida cristã. Muitos crentes creem que eles servem a Deus para serem abençoados. E então, quando eles, aos seus olhos, não são abençoados, porque estão enfrentando problemas e tribulações, então eles começam a desconfiar ou do seu serviço ou do Senhor. E via de regra, nós nunca desconfiamos de nós mesmos. Nós sempre desconfiamos do outro. Nesse caso, é o Senhor. E então esses crentes abrem uma porta gigantesca no coração deles para a ansiedade, até mesmo a depressão, porque eles estão decepcionados com Deus e com a vida cristã. Isso vai levá-los à amargura, isso vai levá-los a agir ainda mais com imaturidade e fraqueza na fé. Por quê? Porque eles não entendem, ou entendem errado. Nós não servimos a Deus para que Deus nos abençoe. Nós servimos a Deus porque nós fomos salvos. O nosso relacionamento com Deus não se dá em meio a uma troca. O nosso relacionamento com Deus se dá no aspecto filial. Ele é pai, nós somos filhos. Nós somos filhos. Os sofrimentos, eles podem, não é? E eles são muitas vezes extremamente amargos. O grande problema é que os crentes tomam estes sofrimentos para se amargurarem, para se tornarem amargos, para serem como Mara em seus corações. Calvino, comentando esse texto, ele disse: Deus pode ter dado água doce para Israel beber primeiramente. Aliás, Deus podia dar água doce para Israel beber primeiramente. Mas Deus desejou as águas amargas, exatamente para fazer proeminente a amargura que estava espreitando o coração do povo. Deus pode nos poupar e nos livrar de qualquer infortúnio nesta terra. Mas muitas vezes Deus quer que nós soframos os infortúnios, exatamente para colocar em alto relevo nossa imaturidade, nossa insegurança, nossa desconfiança para com Ele, a amargura que está como um leão espreitando o nosso coração. Notem que no caso das águas amargas de Mara, as águas eram amargas, mas o povo se tornou também amargo na sua murmuração. A amargura não vem da circunstância, a amargura vem do coração em resposta à circunstância, porque a amargura vem de dentro. A amargura vem de dentro.
Assim como a fidelidade não vem de um problema menor, mas a fidelidade vem de dentro como resposta daquele crente que confia no Deus que pode conduzi-los em segurança. O povo não estava num lugar errado. A coluna de nuvem os havia guiado até Mara. O povo precisava, de fato, confiar e esperar pela bondade do Senhor, que os conduziria através das águas amargas de Mara, em direção às águas doces de Elim. E a mesma coisa conosco. Quando você enfrentar suas tribulações, não permita que estas sejam os instrumentos para te amargurar. Pelo contrário, há uma utilidade nelas. No sofrimento há uma utilidade. Deus quer externar o pulso pecaminoso que ainda há no nosso coração. Então, aproveite essa oportunidade. Cresça na fé. Confie no Senhor em meio aos dilemas da sua vida. Não murmure, mas entregue-se àquele que é poderoso e que foi poderoso para te salvar. Nós precisamos aprender a viver com o Senhor e para o Senhor em meio aos nossos problemas e tribulações. Em terceiro lugar, o texto então nos diz que Moisés orou e Deus mostrou uma árvore. Então, aqui é um milagre descrito de uma forma muito resumida, mas é um milagre formidável. É como na época de Abraão, quando o Senhor mandou sacrificar Isaque, e então, depois de ver a fidelidade de Abraão, o Senhor proveu um cordeiro que estava preso entre os galhos, mas Abraão não tinha visto antes, né? Então, aqui do mesmo jeito, o Senhor mostrou uma árvore, havia uma árvore ali. O Senhor disse: pega da árvore, joga um pedaço dentro da água, e a água se transformará em água doce. Então, em terceiro lugar, Deus pode transformar as águas amargas de Mara em águas doces. Você precisa confiar no Senhor. Notem que Moisés também enfrentou o mesmo problema que o povo de Israel, as águas amargas. 3 dias de caminhada sem água, mas agora com um complicador. O povo estava contra Moisés. Moisés poderia ter desatado a murmurar também. Moisés poderia ter respondido à murmuração do povo também com murmuração. Mas Moisés age diferente. Ele prefere o caminho da obediência. Ele prefere o caminho da confiança. E então o texto nos diz que ele orou ao Senhor, e a resposta do Senhor foi: está ali aquela árvore, quebra um galho, joga dentro, a água vai se transformar em água doce. Ao optar pelo caminho da fidelidade, da obediência, da confiança, Moisés então exercita a sua fé. Ele aprende e ensina ao mesmo tempo o que significa viver com e para o Cordeiro, glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Os crentes precisam aprender a lidar com suas dificuldades, com suas tribulações, e eles precisam entender que as tribulações são instrumentos para o exercício da dependência e da confiança. Ninguém confia em Deus, senão quando estiver em prova, em dificuldade. Não existe confiar no Senhor ou em outra pessoa, senão em momentos de aflições. Os crentes precisam fazer como Moisés. Eles precisam responder aos seus problemas, apelando àquele que pode dar solução de seus problemas, e não se entregando aos desejos carnais, da murmuração, da desconfiança, da imaturidade, da amargura. Deus respondeu então, disse: pega o galho, joga dentro da árvore, dentro da água. Deus responde então favoravelmente, as águas foram transformadas em águas doces e o povo pôde ser descedentado ali. É interessante observar que no verso 25, nós temos uma descrição de um milagre formidável, mas resumido.
um milagre grandioso, mas descrito de uma forma extremamente resumida. E a razão não é outra, senão Deus estava ensinando ao povo, pelo resumo do milagre, a não olhar para o milagre, mas para o Deus que opera milagres. O resumo do milagre, disse Calvino e disse acertadamente, serve para nos chamar nossa atenção para a natureza desse Deus que é misericordioso e que transformou a natureza daquela água para suprir homens e mulheres fracos em sua confiança e fé, que haviam se rebelado temporariamente por meio da sua murmuração, homens ingratos com a liberdade que lhes foi promovida pelo sangue do Cordeiro. Esse mesmo Deus continua agindo conosco hoje. Ele não olha para a nossa força ou poder para nos responder em oração. Ele é sempre misericordioso e gracioso. E não importa se nós falhamos agora há pouco ou ontem, Ele continuará sendo misericordioso e Ele continuará a prover água doce para o seu povo, ainda que este seja fraco, rebelde, ingrato. É assim que o Senhor gloriosamente responde à oração de Moisés. Então, diante dos seus problemas, faça como ele, faça como Moisés, não se permita ser amargurado com a sua aflição, mas entregue-se àquele que é poderoso para te salvar naquele momento, para te dar graça naquela aflição. Faça como o Senhor Jesus Cristo, quando na noite no Getsêmani, ele então disse: Pai, se possível, passa de mim o cálice, contudo, é melhor a tua vontade. E então Lucas disse que os anjos o assistiram e ele então, de fato, deu a sua vida em nosso lugar. Ore ao Senhor em meio às suas aflições. Confie no Deus que é providente, misericordioso. Confie no Deus que tem prazer em socorrer o seu povo. Em quarto lugar, o Senhor deu estatuto e ordenança. Verso de número 25 na parte final e o verso 26. Então, deu-lhes ali estatutos. No original está singular. Um estatuto e uma ordenança, né? Eu acho que talvez lançando luz e preparando para os 10 mandamentos. Então, o Senhor deu ali estatuto e ordenança. E é interessante, até depois eu peço que os irmãos observem, que a murmuração do povo aqui, ela não recebe punição, mas depois da aliança, ela vai receber punições. Isso se dá por conta do relacionamento pactual que temos com Deus, tá? Então, o Senhor fez aqui uma breve aliança com o seu povo. Nessa breve aliança com o seu povo, né, preparando para a grande aliança, né, do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, o Senhor então diz a eles o que é que Ele, Deus, quer de nós no deserto. O que é que Ele quer de nós nessa nossa trajetória da terra aos céus? O que é que Ele quer de nós dessa nossa vida agora em Cristo? Então notem que o Senhor usa alguns verbos para descrever o que Ele quer. Então Ele quer que nós o ouçamos, não é? Se ouvires. Ele quer que nós façamos a sua vontade. Ele quer que nós prestemos atenção aos mandamentos, porque os mandamentos nos guiam, não é? Em todas as áreas da vida. Ele também quer que nós guardemos no coração a palavra, exatamente para que a palavra adoce nossa alma diante dos problemas e não amargure, como aconteceu ali, não é? E ele então diz: eu sou aquele que te sara, e se assim procederes, eu não te disciplinarei. Em outras palavras, o que Deus está dizendo ao povo é que
Ele quer que eles vivessem para a sua glória. E é isso que Deus também diz para nós. O Senhor quer que nós vivamos para a sua glória. Notem que o estatuto e a ordenança não foi dado para a salvação. No texto não diz, faça isso e eu te salvarei. O texto diz, se fizeres isso, não sofrereis as enfermidades que eu trouxe sobre os egípcios. Os egípcios eram pagãos, não se submeteram à palavra, o Senhor os puniu. Então Deus disse, não se comporte como um pagão, como um filho rebelde, e eu não te disciplinarei. Em outras palavras, é isso que o Senhor está dizendo. Então, o Senhor quer que nós vivamos para a sua glória, e isso é resumido em uma palavra, santificação. Sermos conformados à imagem de Deus, não é restaurada a imagem, sermos conformados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esses estatutos e essa ordenança, eles revelam que nós estamos numa aliança pactual com Deus, e nessa aliança a obediência pela fé é, na verdade, o próprio teste da fé. A obediência, ela é pela fé e ela é o próprio teste da fé. É quando nós somos provados pelo Senhor nas mais variadas situações da vida, em que nós optamos por obedecer a palavra ou desobedecer a palavra. No teste da obediência, nesse teste, o Senhor materializa todo o seu desejo e vontade de nos abençoar. Por isso que a Bíblia fala dos galardões, da recompensa. Mas isto não é por causa da obediência em si, mas por causa da vontade graciosa de Deus em si. Ele quer nos abençoar e Ele propõe uma situação para isso. A situação é a obediência pela fé. Então, o Senhor está ensinando a Israel, dizendo: eu vos provo com o intuito de vos abençoar, eu vos provo com o intuito de vos fazer crescer na fé, ou seja, na confiança em minha palavra e em minha pessoa. Se os irmãos lerem o texto de Mateus 4, o Senhor Jesus passou por esse mesmo teste. Quando Satanás lhe tentou, Satanás disse: olha, estás com fome, diz para a pedra virar pão. E então o Senhor poderia atender aquela palavra de Satanás, quebrando então uma ordem estabelecida na Escritura, ou poderia simplesmente dizer: nem só de pão vive o homem, ou seja, eu vou obedecer ao meu Pai. E em todo o teste do Senhor Jesus, o teste foi esse: obediência pela fé na pessoa ou para a pessoa do Pai. No verso 11 de Mateus 4, o resultado foi que os anjos serviram o Senhor Jesus Cristo, já que este foi aprovado naquele teste. O mesmo acontece conosco, o mesmo. Os nossos problemas, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, o nosso deserto, ele é um teste exatamente para ver se nós obedecemos ou não obedecemos o Senhor. Ele é exatamente um teste para ver se nós temos prazer na aliança de Deus ou se nós muitas vezes queremos ter prazer na nossa própria carne, não é? No nosso próprio coração corrupto. Então, é o teste de fé e nós podemos ser aprovados obedecendo ao Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 4, o apóstolo disse: olha, vocês ainda não foram testados até o sangue. E então ele prossegue e diz: Deus é um pai que disciplina todo filho a quem ama. E por isso o Senhor está dizendo: sois meus filhos, eu tenho uma aliança, se me obedecerem, eu vos abençoarei. Se me desobedecerem, eu vos disciplinarei. E então, muitos crentes são disciplinados pelo Senhor, exatamente porque eles não têm buscado andar no caminho da obediência, da santidade, mas preferiram o caminho da murmuração, da insegurança, da amargura. Ou seja, eles não confiam no Senhor para enfrentar os seus problemas diários da vida. Por fim, o texto nos diz que Deus é poderoso para cuidar do seu povo, verso 27. Então eles chegaram a Elim,
onde havia uma fonte de água, 12 fontes e 70 palmeiras. Nós não sabemos ao certo onde é esse local. O povo de Israel está mais ou menos ali. Depois você pega no seu mapa. Aqui eles estão próximo do Mar Vermelho, na parte sul. Eles estão andando em direção ao Monte Sinai. Então, não sabemos aonde é esse local, mas o que sabemos é que o Senhor, depois de algum tempo, depois de sair de Mara, o Senhor proveu para eles um lugar de descanso, um lugar de repouso, ensinando que Ele é suficientemente poderoso para cuidar do seu povo. Observem que a Bíblia vai usar aqui 2 números para apontar para a perfeição e ao mesmo tempo para simbolizar esse cuidado divino. 12 palmeiras, 12 apóstolos, 12 tribos, não é? 12 fontes. Lembra dos 70? Quem entrou no Egito, no finalzinho de Gênesis, 70. Então, o Senhor está provendo o que é necessário para o cuidado do seu povo de forma abundante, não é? Então, não era apenas um lugar, um oásis, mas também era um lugar que, de fato, ensinava sobre a providência divina. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, Paulo ensinando e estimulando o povo a se entregar aos cuidados de Deus, Paulo disse então: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Então, confiemos no Senhor, aprendamos a viver com Ele e para Ele, e certamente nós experimentaremos da sua poderosa e misericordiosa providência que cuida de nós. Eu quero concluir então, recapitulando algumas coisas, dizendo o seguinte: aprender a confiar em Deus em meio aos problemas diários envolve obediência e confiança. Essas duas coisas estão juntas, elas não podem ser separadas. Não podem ser separadas. Então, obediência implica confiança, confiança exige obediência. E se você quer crescer no seu relacionamento com o Senhor em meio aos problemas diários, você precisa se arriscar, se entregar a uma vida de obediência e confiança à palavra do Senhor. Obediência e confiança são atitudes, não é? Observadas, praticadas no deserto. Então, se você é um crente que quer vida mansa, o que você está dizendo para Deus é que você não quer confiar e depender dEle. Simples assim. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não ensina, que nós devamos soltar rojões por aflições, doenças, problemas, morte de pessoas. Não, a Bíblia não nos ensina sobre isso. Mas ela nos diz que nosso sofrimento tem um propósito. Todas as nossas dores têm um propósito. Todas as nossas aflições, pela mais terrível que seja, têm um propósito. O propósito é fazer-me viver com e para Cristo, para a glória de Cristo. Fazer-me confiar nele, em Cristo, no meio daquele problema. Então, não desperdice os seus sofrimentos com murmúrios, com lamentações, com queixumes, mas aproveite suas dores para crescer na graça, na fé, em santidade. Lembre-se também, no deserto nós podemos ser tentados a querer ficar ansiosos, a nos revestirmos de insegurança, ou a querermos barganhar com Deus, não é? Senhor, eu te sirvo porque eu passo por isso. Então, estas coisas são como que escorpiões, como cobras envenenadas.
elas têm um propósito. Elas querem nos amargurar, nos tornar como Mara. O que você deve fazer então? Você deve se lembrar que você está numa aliança pactual com Deus. Nessa aliança pactual, Deus prometeu não apenas te salvar do inferno, mas Ele também prometeu, como ensina as Escrituras, que nós viveríamos com Ele, como filhos. Então Ele está nos treinando sobre como viver com Ele. Ele está nos treinando. Então você tem um pacto com um Deus que é verdadeiro e, portanto, você precisa aprender a viver pactualmente com o Senhor. Não se esqueça dessa aliança. Deus não se esquece. Então examine a palavra diante do seu problema, qualquer que seja ele, examine a palavra. Examine os mandamentos para saber quais são as diretrizes de Deus para a sua vida naquela situação. Procure princípios norteadores na palavra para que você possa ser aprovado nesse teste e obedecer à Escritura. Procure um exemplo bíblico diante do seu problema e então você certamente, ao observar estas coisas, terá da parte do Senhor aquela árvorezinha que Moisés teve para tornar a água doce. Essa é a nossa árvorezinha que torna a nossa água doce nos nossos problemas. Mandamentos, princípios, exemplos bíblicos sobre a situação, o problema, a aflição a qual estamos passando. O Senhor vai prover para que nós possamos passar por estas coisas com confiança, com sabedoria, com obediência. Lembre-se, o objetivo do nosso treinamento, do nosso deserto, é aprender a confiar em Deus, aprender a confiar nele, na sua provisão em meio aos nossos problemas. Assim como nós dizemos que confiamos em Cristo para a nossa salvação. Então, se você confia que Cristo é poderoso para te levar desta terra aos céus, você precisa aprender a confiar nele, que ele é poderoso para te guiar sabiamente nesse deserto, para a tua santidade, para o teu próprio bem, para a glória dele. Que Deus seja conosco então. E agora nós já temos a resposta porque que quando nós nos convertemos não morremos de imediato. Nós estamos em um processo de treinamento, de santificação. Viver para Ele e por Ele, tanto aqui como na vida por vir.